Pessoal, tô gravando esse vídeo, a minha intenção é de que fique com até 20 minutos, tá? Vamos tentar fazer isso para a gente fazer a revisão da parte de equações diferenciais, né, ordinárias de primeira ordem, que foi o que a gente viu no início do semestre. Então, a gente chegou a ver as definições, classificações e dois métodos de resolução que nós vamos lembrar aqui, tá? Bom, então, primeiro sobre a classificação. Não, primeiro, o que é uma EDO, né? Vamos fazer aqui uma definição bem rapidinha. Uma EDO é qualquer equação que contém uma derivada. Então, por exemplo, se eu tenho uma equaçãozinha assim, o que quer dizer isso, né? Ela vai ter uma derivada e uma função, uma expressão que envolva x e y, né? Aqui eu coloquei a derivada de y em função de x, tá? Então, qualquer equação que contém uma derivada de uma função, a gente chama de equação diferencial. Então, uma equação algébrica, por exemplo, x² igual a 9, equação algébrica de segundo grau. Achar a solução dela significa encontrar o valor de x que satisfaz essa igualdade, né? Agora, numa equação diferencial, o que significa achar a solução dela? O que significa resolver a equação diferencial? Significa encontrar essa função y de x que satisfaz essa igualdade, tá? Então, nós vamos lembrar a classificação dessas EDOs, né, dessas equações diferenciais, e métodos para encontrar essa solução, essa função que satisfaça a equação. Então, a primeira classificação é quanto ao tipo. A gente pode ter uma equação diferencial ordinária, que é o nosso objeto de estudo, né? Ou uma equação diferencial parcial. Qual que é a diferença? Uma equação diferencial ordinária, ela vai ter funções de uma variável só. Ela vai ter a derivada, né, a diferencial de uma função de uma variável. Então, dy dt, certo? Dy dt. Uma equação diferencial parcial, ela vai ter derivadas parciais. Então, aqui, por exemplo, aparece, observem, a gente não viu ainda, né, nosso tema aí do cálculo 3, derivadas parciais, mas observem que a diferencial del z, del x, é a derivada parcial de z em relação a x. Aparece também aqui del z, del y. Então, como ela envolve derivadas parciais, a gente tem uma equação diferencial parcial. Não, mas mais assim, o nosso foco mesmo, né, vão ser as equações ordinárias. Então, equações diferenciais ordinárias, né, nós vamos chamar de EDOs. Podem ser classificadas também quanto à ordem. O que vai determinar a ordem de uma EDO? Vai ser a ordem, a maior ordem, né, da derivada que aparecer. Por exemplo, aqui aparece a derivada primeira, aqui só aparece a função. Então, essa é uma EDO de primeira ordem. Aqui também aparece a derivada primeira, também é uma EDO de primeira ordem. Então, ambas aqui são EDOs de primeira ordem. Aqui aparece a derivada de segunda ordem, né? Então, a gente tem aqui, nesse terceiro exemplo, uma EDO de segunda ordem, tá certo? Ela aparece de segunda, de primeira, a própria função, mas sempre, como eu disse, vai ser a maior ordem de derivadas que vai determinar a ordem da EDO. E essa daqui, só para vocês observarem, ó, ela é de terceira ordem. Não importa que aqui esteja elevada a alguma potência, né? A derivada terceira é elevada à quarta potência, não importa. A derivada é de terceira ordem, então a EDO é de terceira ordem, certo? Então, aqui a gente tem, nesse último exemplo, né, uma EDO de terceira ordem. Bom, outra forma de classificar a EDO é quanto a linearidade, né? A gente pode classificar como linear ou não linear. Uma EDO linear é qualquer equação do tipo. Então, observem essa expressão aqui, né? O que quer dizer esse tipo? Todas as derivadas da função, ó, dy, dx, d2y, d2x, todas as derivadas, então, observe que aqui eu tenho uma equação de ordem n, tá? Que é a maior derivada dessa forma genérica aqui. Todas as derivadas aparecem elevadas à primeira potência. Não pode aparecer, por exemplo, isso aqui elevado ao quadrado, tá? Então, isso tiraria a linearidade dela. E todas as derivadas são multiplicadas por expressões, por funções de x. E o próprio y, né, também é multiplicado por funções de x. E no segundo membro também aparece função de x. Então, essas são as duas características que a gente tem que observar para dizer se o EDO é linear ou não. As derivadas e o próprio y não pode estar elevados a nenhuma potência diferente de 1. E os coeficientes dessas derivadas e o termo independente aqui tem que ser funções de x, quaisquer funções de x. Se ela tiver essa forma, a gente classifica como linear.
tá? Por que é importante essa classificação? Porque depois a gente vai ver um método para EDO linear exclusivo, né, para EDO de primeira ordem linear, que é o método do fator integrante para resolver essas EDOs. Então, por exemplo, essa primeira aqui é uma EDO linear? Sim. Só pôr um Lzinho. É linear, por quê? O y, aliás, não aparece y aqui, né? Mas as derivadas estão elevadas à primeira potência. Os coeficientes são funções de x, ó, aqui é 1, constante também é função de x, então é linear. Esse segundo exemplo também é linear, mesma coisa, ó. A derivada e o y estão elevados à primeira potência. Coeficiente função de x, né? Então também é linear. Este terceiro exemplo já não é linear. Por quê? Porque a derivada de primeira ordem aqui, ó, o y', está multiplicado por ln de y. Não é uma função de x, né? É uma expressão de y aqui. Então, essa não é linear. Essa última também não é linear. Por quê? Porque o y aparece elevado ao quadrado. O y e as suas derivadas, né, numa EDO linear, tem que aparecer elevado à primeira. Então, esse último exemplo também não é linear, ok? Solução de uma EDO. Então, como a gente viu agora há pouco, encontrar a solução significa encontrar uma função que satisfaça aquela equação, aquela igualdade, né? Então, aqui ó, nós vamos mostrar que essa função, y igual a e elevado a 3x, é uma solução para essa EDO, ok? Como que a gente mostra que essa função satisfaz essa equação? Substituindo, né? Então, eu vou substituir o y, a função aqui, e a derivada dela aqui. Então, primeiro a gente precisa derivar. Como vai ficar y' aqui? A derivada de e elevado a 3x é 3e elevado a 3x, não é isso? A derivada da exponencial de base e ela mesma, vezes a derivada do que está aqui em cima pela regrinha da cadeia. 3e elevado a 3x. Daí substitui. 3e elevado a 3x menos, então, no lugar do y', menos 3 vezes no lugar do y, e elevado a 3x igual a zero. Tá certo? Satisfaz? Sim, né? Isso daqui vai dar zero igual a zero. Ok. Então, essa é uma solução para essa EDO. Na verdade, de fato, qualquer solução do tipo assim, ó, constante vezes e elevado a 3x satisfaria também. Por quê? Vamos mostrar isso. Como que ficaria a derivada de uma função assim agora? Constante vezes e elevado a 3x. Ficaria 3 vezes essa constante, né? Vezes e elevado a 3x, certo? Na hora que eu substituísse aqui, então ia ficar 3 constante e elevado a 3x, menos 3 vezes constante e elevado a 3x, ou seja, qualquer que seja o valor de c, isso aqui vai ser verdadeiro também, né? Então, qualquer função desse tipo é uma solução para esse EDO. Então, nos próximos passos, nós vamos ver como encontrar essa função, né? E para encontrar essa função, a gente viu dois métodos de resolução algébricas aí para EDO de primeira ordem. Primeiro é o método da separação de variáveis e que a gente vai poder aplicar quando a gente tiver uma EDO separável. O que é uma EDO separável? É qualquer EDO que possa ser escrito nesta forma. O que quer dizer essa forma, né? Eu tenho dy dx e no segundo membro eu tenho um produto de duas expressões que eu consigo separar. Um fator eu separo como um f de x, uma expressão de x, e outro fator como uma função de y. Por quê? Como que eu separo essas variáveis? Se eu pegar esse g de y e passar para cá junto com a diferencial de y, vai ficar algo assim, não é? E se eu passar o dx para cá, né, a diferencial de x junto com f de x, vai ficar algo assim. E aí, com as variáveis separadas, nós vamos integrar, né, de cada lado. Então, esse método é bem intuitivo, né, bem fácil de se entender. O que vai ser, às vezes, difícil vai ser a resolução dessas integrais, né? Então, depende muito de como é a cara dessas funçõezinhas aqui. Vamos ver alguns exemplos simples, né, para a gente começar. Então, aqui, por exemplo, ó, a derivada tá separado, né, no primeiro membro, e aqui é um produto de duas funções, de y e de x. O que eu vou fazer? Para separar variáveis, sempre é melhor, né, sempre vai ser necessário eu trocar essa notação de y' para dy dx, certo? E aí agora a gente consegue separar. Se eu passar o y para cá dividindo, vai ficar assim, ó, dy sobre y igual a x ao quadrado dx. E aí agora é só integrar dos dois lados. Do lado de cá, o que dá integral? Vou continuar aqui, ó. Integral de dy sobre y. Ln de módulo de y, certo? E aqui, a integral de x ao quadrado é x ao cubo. Ah, aliás, está faltando a constante de integração, né, dos dois lados.
Mas lembrem que a gente vai adicionar de um lado só. Por quê? Se eu adicionar dos dois lados, na verdade vai ficar mais C1 do lado de cá e mais C2 do lado de cá. Se eu passar uma constante para o outro lado, C1 menos C2 vai ser só uma constante. Então eu troco isso por uma constante só em um dos membros. E eu sempre vou preferir deixar do lado do x, porque sempre que possível eu vou procurar isolar esse y em função de x, né? Se esse y for uma função de x. Nesse caso é possível. O que a gente vai fazer? Aplicar a exponencial de Baselier dos dois lados, ó. Aplicar, elevar tudo isso na exponencial de Baselier, certo? Aqui, e elevado a ln de módulo de y vai sobrar módulo de y. E aqui essa soma pode ser separada, lembra da propriedade de potência, né? Pode ser escrita assim, não é? Multiplicação de potência de mesma base nos somos expoentes. E o que é e elevado a constante? Constante. Então eu posso reescrever isso daqui assim, ó. Certo? Ainda, para tirar esse módulo e escrever esse y como uma função de x, quando eu tiro o módulo, eu escrevo do outro lado isso daqui, não é? Mais, eu tiro o módulo aqui, né? Escrevo do outro lado mais ou menos constante. Mas o que é mais ou menos constante? É constante. Então, no final das contas, né, a forma mais simples de escrever, a forma mais simples de escrever essa solução vai ser essa, certo? Então, essa é a família de soluções, né? A solução geral para essa EDOzinha aqui, tá? Constante vezes e elevado a x ao cubo. Bom, outra definição importante, né, de problema de valor inicial. Que é aqui é sempre pensando para EDO de primeira ordem, tá? O que é um problema de valor inicial? É uma equação diferencial associada a uma condição inicial. Então, aqui ó, a gente tem uma EDO, né? Forma genérica de uma EDO, certo? E uma condição inicial. O que vai ser essa condição inicial? Vai ser um par ordenado, né? Então, quando a gente resolve a EDO, eu acho uma família de curvas. Quando eu associo essa solução a uma condição inicial, né, a um valor inicial, a um ponto, eu quero uma curva específica que passe por esse ponto. Então, o que vai significar resolver um problema de valor inicial? Significa que eu vou ter que determinar a constante única, né, que satisfaz a EDO e a condição dada. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, aqui a gente ainda tem EDO separável, tá? Nessa equaçãozinha aqui, não parece separável, mas a gente consegue separar as variáveis. O que eu vou fazer? Passar esse 2xy que está subtraindo para cá somando. Ó. Vai ficar assim, tudo bem? Posso pôr 2x em evidência. Se eu colocar 2x em evidência, vai ficar assim, tá certo? E aí, percebe que é separável? Um f de x e um g de y. Então, eu posso separar as variáveis agora e trocar a notação, né? Então, eu vou trocar esse y' por dy dx, tá? E vou, por enquanto, vamos repetir. Agora, vamos separar as variáveis. Passar 1 sobre y para cá, 1 mais y para cá, dividindo, né? E o dx para cá, multiplicando. E aí agora é só integrar dos dois lados. A integral no primeiro membro é ln de módulo de 1 mais y, certo? E a integral aqui no segundo é 2x² sobre 2. Ou só x², né? Porque vai simplificar. Mais c, tá certo? Mesma coisa que eu fiz antes, né? Deixa eu apagar aqui que não cabe para resolver tudo. Mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou ter que elevar a exponencial de Baselier para eliminar esse ln. Então, vai ficar o quê? E elevado a ln de módulo de 1 mais y, que é igual a e elevado a x² mais c. Fazer exatamente a mesma coisa. Ó. Aqui cancela, vai sobrar módulo de 1 mais y, aqui separa, e elevado a x² vezes e elevado a c, e elevado a c é c, então no final vai sobrar 1 mais y é igual a c vezes e elevado a x². Isola esse y, passa esse 1 para cá, subtraindo, então vai ficar c vezes e elevado a x² menos 1. Então essa é a solução geral da EDO. Só que eu tenho aqui uma condição inicial. Né? Então, eu tenho que determinar a constante que satisfaça essa condição aqui. Ou seja, eu vou colocar 0 no lugar do x, 3 no lugar do y e determinar a constante. Vamos ver quanto que vai dar? Ó, vai ficar 3 é igual a c vezes e elevado a 0, né? E elevado a 0 é 1, então vai sobrar só o c aqui. E esse 1 passa para cá somando de novo, então vai ficar 4 igual a c. Pronto, c igual a 4. Então, qual que é a solução do PVI? Vamos escrever aqui a função que é a solução do problema de valor inicial. 4
e elevado a x quadrado menos 1. Essa é a função, ó. Funçãozinha exponencial que satisfaz essa EDO associada a essa condição inicial. Certo? Vamos lembrar agora o outro método de resolução, que é o método do fator integrante, e que só pode ser aplicado a EDOs de primeira ordem lineares. Para a gente aplicar esse método, ó, não vou fazer a demonstração tudo de novo, tá? A gente já fez em sala, só vamos revisar como a gente aplica esse método. Para a gente aplicar esse método, eu preciso que a EDO tenha esta forma, ou seja, o coeficiente da derivada seja 1, né? Ó, observe que ela é linear, tá? E aqui eu chamei essa função de a de x, essa função de b de x, tudo bem? A gente vai procurar um fator que eu chamo de alfa, que é o fator integrante, uma função alfa de x que vai ser determinado sempre dessa forma, e elevado à integral de a de x dx. Quando a gente acha esse fator, né, dado por meio dessa expressão, a gente multiplica ele pela EDO. E o que acontece? Ele transforma o primeiro membro na derivada de um produto, e aí a gente pode simplificar. E aí, lembra que a gente fez toda a dedução, né? E a gente chega que a solução da equação diferencial, dessa equaçãozinha aqui, vai ser dada por meio dessa expressão, tá? Então, observem, né? Envolve duas integrais, a integral que a gente faz para achar o fator integrante e a integral para terminar de resolver, né? Que multiplica pelo inverso desse fator integrante. Então, também é um método que a grau de dificuldade vai depender da cara dessas funções, tá? Para a gente ver se... Porque vai depender da cara dessas funções para integrar, né? Se vai ser difícil ou não de integrar. Vamos ver um exemplo? Essa função, essa EDO aqui, já está preparada, já está na forma que eu posso aplicar o método do fator integrante, porque aqui o coeficiente é 1, né? Se não fosse, se esse coeficiente não fosse 1, se fosse x, por exemplo, lembra que bastaria, né, a gente dividir tudo por x, tá? Que aí ficaria, e considerar, né, que a solução satisfaz um intervalo que não tenha x igual a zero, tá bom? Bom, como que nós vamos resolver então esse fator? O meu a de x, ó, tá aqui, é menos 1, né? É esse coeficiente do y. Então, o fator integrante alfa é e elevado à integral de a de x dx. Então, a integral de menos 1 é menos x, né? Aqui não precisa adicionar constante de integração, porque qualquer que seja a constante, esse fator integrante faz a mesma coisa com a EDO. Para facilitar, a gente considera que a constante seja zero, tá? Então, esse é o fator integrante dessa equação, e elevado a menos x. Vamos fazer isso no processo inteiro, sem aplicar a fórmula, só para entender o que esse fator faz com a EDO. Na hora que eu multiplico, então, esse e elevado a menos x, eu vou trocar esse dy dx por y', tá? Multiplico e elevado a menos x na equação inteira. Vai ficar e elevado a menos x vezes y', menos e elevado a menos x vezes y, igual a e elevado a 2x vezes e elevado a menos x. Tá vendo? Distribui, então, em toda a equação. Aqui, o que acontece, né? O que vira esse primeiro fator da equação? Vira algo assim, ó. Vira o produto do alfa pelo y derivada. Lembra da regra do produto para derivada, né? Deriva a primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira, deriva a segunda. Então, deriva o y, ó, da y', mantém essa. Mais, mantém o y e deriva o e elevado a menos x. É e elevado a menos x vezes menos 1, né? Por causa da regra da cadeia. Tá vendo que dá exatamente essa expressão? Isso aqui é equivalente, tá certo? E aqui, produto de potência de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes, vai sobrar e elevado a x. E aí, isso daqui poderia trocar essa notação, né? df dx. Aí basta a gente integrar agora dos dois lados, tá certo? Porque agora virou uma equaçãozinha separável, né? Então, integrando, o que é a integral da derivada? São operações inversas. Então, a gente cancela. Então, vai sobrar esse produto. E o que é a integral de e elevado a x dx? É e elevado a x mais a constante, né, que eu preciso adicionar de um dos lados. E aí eu consigo agora isolar o y em função de x. Basta passar esse e a menos x dividindo, né? Ou seja, o inverso do alfa, lembra lá da fórmula? Então vai ficar y igual a e elevado a x mais c dividido por e menos x. Ainda, pode deixar assim, né? Já é uma solução. Ou ainda, se eu quiser simplificar, ó, e elevado a x por e menos x vai ficar e elevado a 2x. E constante por e elevado a menos x fica assim, constante vezes e elevado a x. Tá certo? Então, aqui a gente tem a solução geral dessa EDO. Tudo bem? Vamos ver se dá tempo. Vamos fazer mais um exemplozinho. Agora a gente tem um PVI, tá? E uma EDO linear. Só que essa EDO ela não está na forma pronta, né, para aplicar o método do fator integrante por causa desse x. O que eu vou fazer?
dividir toda a equação por x, né, considerando x diferente de zero. Se eu dividir toda a equação por x, ela vai ficar assim, ó. Tá certo? X² por x, né, sobra x. E aí agora sim ela tá pronta para aplicar o método. E o meu a tá aqui, ó. É esse menos 3 sobre x. Então, como que eu acho o fator integrante alfa? Não é e elevado à integral de a? É isso? Como que eu integro isso daqui? Esse menos 3 é constante, sai da integral. Integral de dx por x é ln, né? Então vai ficar assim, ó. Elevado a menos 3 ln de x. Eu vou considerar, para tirar o módulo aqui, né? Vamos considerar que essa solução satisfaça um intervalo aberto de 0 a mais infinito, que x seja positivo, tá? Bom, esse é o fator integrante, mas tem um jeito de simplificar, né? De deixar ele mais bonitinho, que é o quê? Usar a propriedade de logaritmo e simplificar. Eu vou pegar esse menos 3 aqui e passar aqui como potência. E aí eu consigo simplificar o e elevado a ln. Então vai ficar assim, ó. E elevado a ln de x a menos 3. Simplifica, pronto. Fator integrante alfa é x a menos 3. Vamos usar agora a fórmula direta? Direto, né? O y lembra lá da fórmula, o inverso de alfa, ó, o alfa é x a menos 3, vezes integral de b, o b tá aqui agora, ó, b vezes alfa, x vezes x a menos 3 dx. Então, só a gente resolver essa fórmula, né? O inverso de x a menos 3 pode ser escrito assim, x ao cubo. E aqui, ó, esse produto, a gente conserva a base soma os expoentes, né? Vai ficar x a menos 2. O que é integral de x a menos 2? Soma 1 e divide, não é isso? Então vai ficar assim, ó, x a menos 1 dividido por menos 1 e mais a constante c de integração, tá certo? E aí vamos fazer a distributiva desse x ao cubo, né? Para achar a solução geral. Então vai ficar, aqui vai ficar negativo o primeiro fator, tá certo? X ao quadrado mais cx ao cubo. Então pronto, essa é a solução geral. Só que lembre que aqui eu dei um PVI, né? Um problema, uma condição inicial, então eu tenho um problema de valor inicial. Então eu tenho que substituir 1 no lugar do x, 0 no lugar do y, para determinar o valor dessa constante. Vamos lá, 0 menos 1 ao quadrado mais c vezes 1 ao cubo. Aqui vai dar 1 negativo, né? Porque esse sinal de menos não está elevado, tá? Ao quadrado. E aqui vai dar 1c. Então vai ficar 0 igual a menos 1 mais c. Passo menos 1 para lá, c igual a 1. Então pronto, qual que é a solução? Deixa eu escrever aqui em cima. Qual que é a solução desse problema de valor inicial? A solução específica, né? A solução particular desse problema. É y igual a menos x² mais 1, que é o c, né? X ao cubo. Prontinho. Então, esta é a solução do PVI, certo? Bom, então é isso, tá, gente? Eu vou encerrar aqui. Deixe suas dúvidas no fórum e a gente vai vendo se houver necessidade, marcamos uma aula síncrona para tirar dúvidas, ok? Até a próxima!